Oi, gente, professor Bueno, e a gente vai conversar um pouquinho com você hoje, vai falar um pouquinho sobre os nossos polígonos. Quando eu falo de polígono, eu preciso lembrar primeiro, Bueno, aquele n, por exemplo, n igual a 5, significa que estamos falando do nosso pentágono? Ah, então o n é 5 porque ele tem 5 lados? Sim, mas também vamos lembrar que o nosso polígono de 5 lados, o pentágono, ele tem também 5 vértices, ele também tem 5 ângulos internos, 5 ângulos externos. Então o n significa tudo isso para a gente. Lados, vértices, ângulos internos e ângulos externos. E aí vem algumas relações que o nosso examinador espera que você saiba. Por exemplo, ele espera que você saiba e que você conheça e saiba trabalhar com a soma dos ângulos internos. n-2 vezes 180. Bueno, o que é o n-2? n-2 é o número de triângulos que eu consigo dividir qualquer polígono partindo do mesmo vértice. Como cada triângulo, a soma dos ângulos é igual a 180, então é só multiplicar o número de triângulos, n-2, vezes 180. Existe ainda a possibilidade de fazer a soma dos ângulos externos. E aí é muito legal. Por quê? Porque quando você vai somar os ângulos externos, em qualquer polígono, independe do número de lados, do número de vértices. Em qualquer polígono, a soma de ângulos externos é igual a 360 graus. Além dessas duas formas, gente, espera-se que você também saiba essas três considerações. Vamos a elas. A primeira, quando eu pego um polígono qualquer, os ângulos interno e externo são o que chamamos de suplementares, ou seja, a soma do interno com o externo que está ao seu lado, isso vai sempre dar 180 graus. Num segundo momento, eles costumam também pedir nas questões para que você calcule o número de diagonais de um polígono. E, neste caso, n-3. n-3 é o número de diagonais que partem de cada vértice, vezes o número de vértices dividido por 2. Por que dividido por 2? Bueno, porque quando eu pego num polígono uma diagonal AC, por exemplo, você conta na ida de A para C. Quando for contar as diagonais que partem de C, de novo, vai ter que ligar o ponto C ao ponto A. Ou seja, essa diagonal acaba sendo contada 2 vezes. Para corrigir isso, o dividido por 2. Essa fórmula você viu lá no fundamental, quando estava trabalhando provavelmente com equação de segundo grau, foi a primeira vez. E depois, quando você estava lá pelo segundo ano, numa aula de combinações, a combinação de n pontos tomados 2 a 2, você também vê a demonstração dessa forma. Finalmente, deveremos retomar a ideia do que chamamos de polígono regular. Um polígono será regular quando, primeiro, for equilátero, ou seja, quando todos os seus lados tiverem as mesmas medidas. Além disso, ele, ao mesmo tempo, precisa ser equiângulo, ou seja, precisa que seus ângulos tenham medidas iguais. Você pode estar com a seguinte dúvida: mas todo equilátero não será também equiângulo? E aí, temos que dar exemplos. O melhor exemplo, neste caso, seria pensar no equiângulo. A minha lousa. Vamos observar a minha lousa. Eu tenho aqui um retângulo. Veja que no retângulo, os ângulos são todos ângulos de 90 graus. Ou seja, estamos falando de um polígono equiângulo. No entanto, nessa minha lousa, nesse meu quadro, nesse meu retângulo, os lados têm medidas diferentes. Portanto,
embora seja equiângulo, ele não é equilátero, portanto, não é regular. Ah, mas pode existir um retângulo que seja também equilátero? Sim. Na aula de quadriláteros notáveis, nós falamos o nosso quadrado. Gente, espero poder ter ajudado, contribuído com essas observações, com essas considerações, com essas lembranças, e daqui a pouco a gente volta para poder falar da resolução das questões referentes à sua aula de polígonos. Até já!